resolução. Certo, vamos lá, Biel, resolver aqui essa listinha. Ó, a primeira questão, pelo que eu estou vendo aqui, esse assunto é sobre produtos notáveis. A primeira questão pede para relacionar cada expressão matemática com as afirmações correspondentes. Então, aqui observe que você tem dois termos elevados ao quadrado. Então, a gente fala, o quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, no caso do x, mais duas vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo, que é o y. Que é justamente o b. O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? Então, aqui para o primeiro, é a expressão, aliás, é a afirmativa b. Já no segundo, nós temos os dois termos sendo subtraídos. Aqui, normalmente, a gente se refere como sendo uma diferença. Então, é o quadrado da diferença de dois termos. Tá? Aqui é o item A. O quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro multiplicado pelo segundo e assim por diante. Então, a A, e lógico que a última, o produto da soma pela diferença de dois termos. Dois termos somados, produto é multiplicação, diferença, subtração dos dois termos. E aqui ficou faltando o x, y ao quadrado. O resultado é x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, BAC, certo? Isso aqui, Biel, é um caminho mais prático de você resolver expressões desse tipo. Provavelmente, se o professor ainda não começou a trabalhar, ele vai começar a trabalhar com vocês. Vão aparecer expressões dessa forma e uma maneira de resolvê-las mais rápida é memorizando essas afirmativas, esses comandos. Você sempre saber que o quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, seja ele qual for, mais duas vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso também vale para as outras expressões e seus comandos correspondentes. Tá bom? Isso aqui pode facilitar muitas resoluções de exercícios. Bom, vamos para a segunda. Descobrindo parceiros, indique as expressões equivalentes relacionando um número romano a cada letra. Sim, ok. Pronto, é justamente o que eu falei. Veja o que nós temos aqui. Vamos começar pelo item B. Quadrado da soma de dois termos. O que se deve fazer? O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo. Então, este primeiro termo ao quadrado, 20 vezes 20, vai dar 400. Por isso que aparece 400 aqui. X ao quadrado, x ao quadrado. Então, a gente vai ter 400, ok, não dá para saber ainda qual é a alternativa, mais duas vezes o primeiro termo multiplicado pelo segundo. Então, se nós fizermos 2 vezes 20x vezes y, vai dar 40xy. Opa, já será uma dessas possibilidades aqui. É a 3 ou a 4, tá? E o que vai definir é justamente o sinal de mais. Como nós temos mais, o resultado só pode ser todo positivo. Então, esta aqui vai ficar quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Essa expressão é parecida, só que aparece o menos, quer dizer que vai ser esta outra relação aqui. 20x ao quadrado, 400x ao quadrado. Este termo fica positivo, porque eu tenho um valor negativo com expoente par. Então, no final das contas, vão ficar o quadrado dos termos com um sinal de mais, ou seja, este. E o que sobrou? Esta última relação aqui, ó. Produto da soma pela diferença de dois termos. O que é que você faz? É o quadrado do primeiro termo, 400x ao quadrado, menos, sempre, nesse caso, o quadrado do segundo termo. Então, pronto, fechou. Certo? Essa relação, aliás, essa questão tem relação direta com a primeira. Você saber resolver as expressões conhecendo essas afirmações aqui. Vamos para o número 3. Determine as áreas. O que é que você precisa saber agora? Para determinar a área de regiões quadradas ou retangulares, você simplesmente pega o valor da base e multiplica pela altura. Então, a área de 1 é x vezes x. Ou seja, 1 é x ao quadrado. Vou colocar assim, mas você escreve direito aí, tá? X elevado a 2. A área 2, olha quem é a base. Só esse retângulozinho aqui, tá? Estou pegando só essa região.
Olha quem é a base. Esse lado que está aqui, 5. E a altura continua sendo x. Se eu faço, então, base vezes altura é igual a 5x. Logo, para o número 2, a região número 2, base vezes altura 5x. Para o terceiro, você já consegue associar? Ó, este lado menor, aliás, a base é 5, e a altura aqui ó, também vai ser 5, porque aqui se projeta, né? E essa altura corresponde a essa. Então, base é 5, a altura é 5, a base 5, a altura 5, 5 vezes 5. Para o 3 vai ser 25. E para o 4, pensei, ó, base é x, a altura é 5. X vezes 5, 5x, quer dizer que essa área corresponde a essa mesma área aqui, tá? Pronto. Determine a área da figura toda. Aí a gente tem que somar. Então, para toda figura, item B, nós vamos ter x ao quadrado mais 5x mais 5x, 10x, mais sobrou 25. Pronto. Calcule x mais 5 ao quadrado e compare com a área da figura. Provavelmente vai ser a mesma coisa. Se eu tenho x mais 5 ao quadrado, isso é igual ao quadrado do primeiro termo, que é o x, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo multiplicado pelo segundo, opa, eu errei aqui, o primeiro é x multiplicado pelo segundo, que é 5, mais o quadrado do segundo termo, 5 ao quadrado. Resolvendo, x ao quadrado não tem o que fazer, é x ao quadrado mesmo, mais 2 vezes 5, 10. 10 vezes x, 10x, mais, eita, vai sair aqui o espaço, espera aí. Deixa eu ver se assim dá certo. Mais 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Tá? Então, para o item C, nós temos isso aqui. E como eu disse, fica a mesma coisa. Ele quer que compare com a área da figura. Quer dizer que essa expressão, uma vez que a gente desenvolva o produto notável, vai dar justamente a área dessa figura, que pode ser expressa assim, x ao quadrado mais 10x mais 25, ou pode ser expressa na sua forma fatorada, x mais 5, tudo elevado ao quadrado. Número 4. A figura representa um quadrado, as partes pintadas também são quadrados. Parecida com essa, tá? Só que agora ele já forneceu medidas das áreas dessas duas regiões. Essa região, a área é 81, e aqui é ao quadrado. O que é que nós vimos? A região, uma região retangular ao quadrada, para saber a sua área, a gente faz base vezes altura. Se é um quadrado, todas as medidas são iguais. Então, qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 81? Ou seja, para esse quadrado, o lado é 9, e aqui também vai ser 9, já que é um quadrado. Tá? E no caso do a ao quadrado, é porque aqui embaixo é a gente não conhece, e aqui é a. Pronto. Determine as áreas 1 e 2. Então, vamos lá. Base vezes altura. A base é o mesmo 9 e a altura é a. 9 vezes a, essa área vai ser 9a. Para a área 2, mesmo esquema. Base é a altura é 9. A vezes 9 é o mesmo que ser, é o mesmo que ser 9a. Pronto, tá? Essas são as respostas, tá? 9a e 9a, 1 e 2, deixa eu ver se está tudo ok. Base vezes altura, base vezes altura, é isso mesmo. A área da figura toda vai ser a soma desses... a área da figura toda, né? Então, vamos fazer, pegar pelo a ao quadrado, mais 9 mais 9, 18a, mais, sobrou apenas o 81. Determine a medida do lado do quadrado. O lado do quadrado é 9a dessa parte mais a dessa partezinha. Vê se você consegue visualizar. Nós vemos que esse pedaço é 9a. E essa outra parte é a. Então, se é 9a mais a, temos que o lado do quadrado é 10a. Calcule a mais 9 ao quadrado e compare com a área da figura. Certamente, quando desenvolvermos, deve dar esse mesmo resultado, já que ele está pedindo para comparar. Vejamos. Deixa eu fazer aqui mais direto.
nós vamos ter o quadrado do primeiro, a ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, que agora é a, multiplicado pelo segundo termo. Ó, o primeiro é a, o segundo termo é 9. Mais o quadrado do segundo termo, 9 ao quadrado. De onde eu estou tirando essa forma de resolver? Porque aqui nós temos o quadrado da soma de dois termos. Essa é a fórmula geral. Só que agora os termos não são mais x e y, são a e 9. Tá? Você troca o x por a e o y por 9 e desenvolve. Então, nós teremos como resultado a ao quadrado mais 2 vezes 9, 18a, mais 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81. Veja que realmente é a mesma coisa, a ao quadrado mais 18a mais 81. A área dessa figura pode ser expressa dessa forma ou pode ser expressa desta maneira na sua forma fatorada. Beleza?